Oi, gente. Normalmente eu trago notícias não muito boas, ultimamente por causa do governo Bolsonaro, mas hoje eu tenho uma notícia muito boa. O STF, o Supremo Tribunal Federal, formou maioria para criminalizar a homofobia no Brasil. E eu vou trazer mais detalhes sobre essa notícia e links vão estar na descrição para vocês saberem exatamente o que está acontecendo, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas. A partir da semana que vem eu vou estar mexendo meus pauzinhos para conseguir pessoas bem interessantes para essa sessão. E o Filosofia Popular às sextas-feiras, que amanhã eu acho que está bem interessante. Também sobre Game of Thrones. Se vocês estiverem ficando meio cheio de Game of Thrones, eu peço desculpas, mas tem muita coisa interessante para trazer para vocês, então eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. E se vocês gostaram do que eu faço, se inscrevam, dê um like, compartilhe e se lembre sempre que vocês podem apoiar o canal no Apoia-se. E quem apoia o canal tem direito a escolher pauta, influir conteúdo antecipado, uma série de privilégios, digamos assim, vantagens, benefícios, talvez seja a melhor palavra. Bem, vamos lá. O STF forma maioria para criminalizar a homofobia no Brasil. Essa é uma reportagem da Clara Serioni, só há mais ou menos uma hora atrás. Né? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para criminalizar a homofobia. Até agora, 6 ministros votaram a favor de enquadrar o discurso de ódio e violência contra a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais na lei do racismo, a Lei 7.716 de 89. O julgamento foi suspenso e será retomado em 3 de junho. Até lá ainda não está valendo a decisão que equipara a homofobia ao crime de racismo, cuja pena prevista por lei é de 1 a 3 anos de detenção. Aí vai uma observação. Bolsonaro foi processado por racismo, acabou não sendo julgado e enfim, o processo foi descartado. Mas, sem dúvida nenhuma, se essa lei já estivesse valendo lá atrás, dificilmente ele escaparia de homofobia, por ter dito que preferia um filho morto a um filho gay, por ter dito que, enfim, se um cara chega meio gayzinho, toma um monte de porrada, já um couro, né, já muda o comportamento, e uma série de outras declarações bastante complicadas. Né? Mas vamos seguir. Estão em votação 2 ações. A primeira é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, de autoria do Partido Popular Socialista, do PPS. E o segundo processo, mandado de injunção 4.733, foi impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ALGBT. Ambos tratam de omissão do Congresso, que há 18 anos, desde 2001, discute o tema, mas não define uma lei para punir os agressores. A votação aconteceu após um debate entre os ministros se a Corte deveria de fato prosseguir com o julgamento em função da decisão da Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, do Senado, desta quarta-feira, que aprovou um projeto de lei para criminalizar atos de homofobia, mantendo a liberdade religiosa. O projeto de lei, contudo, ainda precisa passar por uma nova votação na CCJ e depois na Câmara. Então, havia essa dúvida, não é? Esses projetos não caminham, esses projetos não andam, não temos certeza que vai ser aprovado. Pode ser vetado e efetivamente a homofobia vai prosseguir, afirmou Edson Fachin durante seu voto nesta quinta-feira, dia 23. Hoje. Aconteceu exatamente hoje, há pouco tempo atrás. De acordo com o João Paulo Martinelli, advogado criminalista, apesar da necessidade de legislar sobre o tema, o judiciário não deveria ampliar a homofobia na lei de racismo. Uma pessoa que discorda, né? A lei de racismo não abrange orientação sexual. O que o STF está fazendo é ampliar a lei, mas juridicamente isso só deveria ser feito pelo Congresso com uma nova lei. Já a advogada de direito político Mônica Sapucaia Machado afirma que a decisão do STF é um recado ao Congresso, que está omisso diante da violência sofrida pelos LGBT no Brasil. Lembrando que o Brasil é um país que mais mata homossexuais no mundo. Tem estatísticas assim absolutamente terríveis. Né? Os ministros estão trazendo uma solução jurídica para um problema político, afirma. Para a especialista, a lei do racismo não pode não ter os efeitos necessários, mas de fato traz proteções na esfera legal. A Constituição de 88 já fala em pluralismo e defesa das minorias, concluiu. Esse tema, gente, tem um certo histórico, né? O tema começou a ser analisado pela Corte em fevereiro,
quando todos os 4 ministros que votaram foram favoráveis à criminalização, Edson Fachin, Celso de Mello, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso. Como a corte tem 11 membros, os 2 votos nessa quinta-feira da ministra Rosa Weber e do ministro Edson Fachin garantiram a aprovação por maioria. Na primeira sessão do julgamento, o relator de um dos casos, o ministro Celso de Mello, fez um voto considerado histórico por colegas. Ele apontou para a inércia e omissão do Congresso em relação ao tema. Gente, e essa é uma questão muito importante, porque nós estamos... não é nem só uma questão Brasil, isso é uma questão mundial, mas o Brasil é um país que a violência contra gays, lésbicas, transgêneros é muito grande. É uma coisa assim trágica. Tem esse dado que eu já tinha aludido no início do vídeo, que vocês podem facilmente encontrar na internet. E, além disso, nós temos um histórico no nosso país de muito discurso de ódio. E uma lei como essa ajuda a combater isso, dá uma ferramenta. Vale lembrar, e faz muito sentido usar a lei de racismo, porque existem muitos paralelos com o preconceito contra os negros. O preconceito contra os negros, o preconceito racial, ele é um preconceito histórico no nosso país. Ele remonta à escravidão e a série de violências, mesmo depois da escravidão ter sido abolida, que a nossa sociedade realizou com as pessoas de pele mais escura, fossem negros, fossem pardos. E os homossexuais sofreram, embora não a escravidão, sofreram as sanções e as violências desde sempre. Assim, é difícil imaginar, talvez na sociedade grega, os gregos mais ricos e poderosos não sofressem com isso. Quer dizer, houveram alguns exemplos ao longo da história da humanidade que homossexuais tiveram um pouco mais protegidos, ou o comportamento homossexual, ou comportamento homoafetivo, para usar uma palavra melhor, estiveram mais protegidos. Mas no Brasil, isso nunca aconteceu. A primeira vez, é histórico sim, e é uma notícia muito, muito boa. Para variar um pouco, não é? Agora, eu quero ver como é que o Congresso e a bancada evangélica vai reagir, porque a gente sabe que eles vêm com tudo para tentar barrar uma medida como essa. Então, nós estamos diante de um período bastante interessante do ponto de vista do conflito de ideias, e existe uma correlação com a democracia. Quer dizer, uma sociedade verdadeiramente democrática não pode permitir que pessoas sejam violentadas, eu diria até, nos seus direitos, demitidas e uma série de outras violências que a gente sabe que existem, pela sua cor da pele, pela sua orientação sexual, pela sua orientação ou falta de orientação religiosa. Quer dizer, acho que um próximo passo vai ser a criminalização do preconceito contra ateus e agnósticos, os sem religião, que também é uma minoria bastante perseguida no Brasil. Isso é meio óbvio, mas enfim. E nós temos aqui uma oportunidade de combater esse tipo de preconceito. Tem pessoas que têm receio em relação ao discurso religioso, porque dentro da Bíblia existem falas claramente homofóbicas. Aí é uma discussão complexa para juristas, para ver como é que se vai equacionar essa questão, porque de um lado existe a liberdade religiosa, a liberdade de culto, que é fundamental, e de outro lado tem a questão envolvendo o discurso de ódio e a promoção da violência contra minorias. Mas se você for levar ao pé da letra muitos dos discursos da Bíblia e de outros livros sagrados, ali tem outros tipos de violência. A Bíblia fala em matar uma pessoa que trabalhar no sábado, por exemplo, e não vejo ninguém fazendo isso. Então, talvez fosse o caso de se relativizar esses discursos, no sentido de dizer, olha, não é porque está ali que a sociedade não pode se adequar. Enfim, vai ser algo que vai ser uma disputa e uma reflexão muito interessante para os próximos anos, porque eu considero que esse embate
do ponto de vista cultural, não termina, não é fechado pelo STF. Mas o STF, nesse caso específico, deu um recado muito positivo para o Congresso e para os preconceituosos de plantão, que entre eles figura o nosso próprio presidente e boa parte de sua família e de seus aliados, que tem uma verdadeira ojeriza com relação aos homossexuais, aos homoafetivos, e que já deram várias declarações que demonstram essa ojeriza. Não é? Enfim, então uma boa notícia para variar um pouco. Minha esposa aqui estava comemorando agora há pouco, ela que também tem isso como uma pauta importante. E é isso. Acho que a gente deve comemorar, sim, mas deve saber que a luta em relação a essa e muitas outras questões envolvendo direitos a minorias, a democracia, não acabam por aqui. É uma luta permanente. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de dar um like, compartilhar, considerar apoiar a gente no Apoia-se. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.